aumentamos o faturamento em uns 40%. Essa parte só já valeu toda a pena. Consegui fazer 2 viagens, o escritório funcionou, tudo sob controle. Teve demissão, teve admissão, conseguiram. O escritório funcionou muito bem. Depois que eu comecei com você, até hoje, nós aumentamos o faturamento de 25% a 30%. Poxa, você fez uma diferença tremenda na minha clínica, no meu negócio. E vou te dizer mais, até na vida. Eu estou com 63, graças a Deus você apareceu na minha vida. E com 63... fazendo a coisa certa, eu estou com um gás de 20%. A gente aumentou 30% e 40%. Com a minha saída também da operacional e do meu esposo também. Então, a gente não contratou e ainda saiu, né? O ganho aí foi 2 vezes, né, bem maior. Mesmo a gente saindo de cena, a gente teve ainda um aumento desse faturamento. Todo mês nós conseguimos aumentar o faturamento a 20%. Então, isso tende a melhorar a cada dia. Tá? Porque nós estamos adaptando cada dia mais. Seja muito bem-vindo à aula 3. Parabéns por ter chegado a esta aula. Somente os comprometidos é que estão aqui. Muitos se perderam pelo caminho. Meu nome é Carmen, essa é a 3ª aula. E nesta aula eu vou te mostrar o mapa para a empresa funcionar sem o dono estar presente. E se você está aqui, eu sei que você realmente quer ter uma equipe gerando lucro e fazendo a sua empresa crescer, mesmo quando você não está na empresa. E agora que você sabe que isto é possível, até mesmo se você nunca antes tenha sido uma empresária ou um empresário, ainda assim você poderá começar do absoluto zero de conhecimento e experiência e ter uma equipe gerando lucro e fazendo a sua empresa crescer, mesmo quando você não está lá. Este foi o caso da doutora Fátima Ribeiro. Ela é médica pediatra e ela nunca se imaginou empresária. Veja como foi e se inspire com o que é possível. O meu caso é um caso atípico, porque eu sou médica pediatra, com 43 anos de atividade. Eu comprei umas unidades de hotel para quando eu ficasse velha, para poder ajudar na aposentadoria. Agora, quem passou 30 e tantos anos apenas com uma secretária no consultório, como autônoma, fazendo o que o contador mandava. Aí, de repente, eu me vi administrando um hotel, 15 funcionários. Eu digo, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Aí, eu não sei como eu estava mexendo aqui e te vi. Eu disse, rapaz, eu vou ouvir essa moça. Aí, me matriculei no curso. Só quero te dizer o seguinte, eu preparei uma justa causa. Eu já sei da advertência. Então, eu quero te dizer que este curso, para quem, assim, vivia totalmente alienada durante 30 anos, este ano fez assim, ó, mudou. Estou te mostrando que sim, é possível tornar-se uma empresária ou um empresário de respeito em qualquer idade. E eu sempre me emociono ao ouvir a transformação dos meus alunos. Você precisa ter resultados financeiros e tempo para cuidar daquilo que é mais importante para você. Ter uma equipe boa, fazendo a sua empresa crescer. Ou você será somente um empresidiário. Um dia eu fui empregada, um dia você talvez tenha sido empregado e tratávamos a empresa como se fosse a nossa empresa. Eu queria crescer, queria aprender, queria ser promovida e sabe de uma coisa? Tudo isso aconteceu enquanto eu era empregada e eu sou grata às pessoas que me deram emprego. Mas um dia eu deixei de ser empregada, me tornei empresária, está tudo bem. Cada um vive um momento de suas vidas. Hoje nós somos empresários. Não sabemos onde é que os nossos empregados estarão lá no futuro e tá tudo bem. Eles vão sair da nossa empresa, mas a gente fica. O importante é que enquanto eles estejam lá trabalhando em nossas empresas, que eles documentem tudo o que estão fazendo, que eles criem, que eles deixem processos, que eles treinem outras pessoas e é claro que eles tragam lucro e façam a nossa empresa crescer. Independente se nós que somos donos estamos lá ou não estamos lá, isso não pode fazer a diferença, porque cada um tem que saber exatamente o que precisa ser feito. Sim, isso é possível, ter pessoas trabalhando e gerando lucro para a sua empresa. E se você não acredita que é possível, dono de empresa, talvez você esteja lá pegando os atalhos que eu mostrei na aula 1 e indo parar nas armadilhas. Mas se você não sabe quais são esses atalhos, é que não assistiu a aula 1 e talvez nem mesmo a aula 2. Então, pare tudo agora. Pare agora!
e assista as outras 2 aulas antes de prosseguir, antes de continuar vendo essa aula. Assista aquelas primeiro, porque na primeira aula eu ensinei os atalhos que levam os empresários para armadilhas. E não contrate ninguém antes de ver esta aula, ou você poderá se arrepender e cair em graves armadilhas. Um simples erro poderá colocar em risco tudo aquilo que você tem de mais precioso, até a sua família, seu patrimônio ou sua saúde. Na segunda aula, eu te mostrei a melhor rota para uma equipe de resultados, o passo a passo para você escolher quem irá compor a sua equipe, em lugar de ter empregado pirraçando para ser mandado embora. São detalhes simples, mas fundamentais que impactam diretamente em seus lucros e resultados. É assistir a aula e implementar em sua empresa. Assista, reveja, indica para outros empresários, para os seus sócios, mas faça isso agora, porque elas irão ficar disponíveis somente até domingo. Meu convite é que você pare esta aula e veja as outras 2 aulas primeiro, para que o assunto de hoje faça sentido para você. Senão você pode se sentir um pouco perdido aqui. Volta lá, assiste, depois você vem para cá e assiste a aula 3. E essa é uma ótima vantagem do mundo online. Você assiste as aulas quantas vezes quiser e sempre em seu melhor horário. Eu não tenho saudade dos cursos presenciais, que eu perdi uma aula e nunca mais recuperava. Tinha que ficar pedindo caderno emprestado. Lembram disso? Alguém aqui já pediu caderno emprestado porque perdeu a aula? E eu deixo aqui registrado os parabéns para os empresários, para os gestores que estão tirando suas dúvidas lá comigo na live, estão também deixando suas dúvidas na publicação da aula. Estou respondendo o maior número de pessoas possível. E os diversos grupos de WhatsApp estão criando uma comunidade de empresários unidos e focados em prosperar. Você não está no grupo? Faz o seguinte, clique aqui no retângulo verde abaixo desta aula, quero entrar no grupo e venha participar com a gente dos grupos de WhatsApp. E na aula de hoje eu vou te mostrar o mapa para a empresa funcionar sem o dono estar presente. Porque você já entendeu que alguns atalhos te levam para armadilhas. Aprendeu também como escolher a pessoa certa e que é seu direito colocar as regras. E agora tudo isso precisa funcionar, você estando na empresa ou você não estando na empresa. E para que isto funcione, você terá que sair do operacional e fazer o papel de dono, não tem jeito. Você é o diretor, você que tem que dirigir a sua empresa, ou você afundará com ela, o que é que você quer? E nas lives, os donos de empresa sempre enviam comentários discordando que isto é possível para todos. E talvez no seu íntimo, talvez até mesmo você esteja pensando isso também. Talvez você pense algo assim: mas Carmen, na minha empresa as pessoas são muito simples, elas quase nem sabem escrever. Será que elas vão entender? Eu não vou te responder. Eu vou te apresentar o Ricardo, que é veterinário, cria gado leiteiro, mas do que adianta se era ele quem fazia o trabalho que era para o empregado dele ter feito? Conheça aqui o Ricardo. Eu tentava assim, eu chegava primeiro que todo mundo e ia embora depois que todo mundo, na hora que tivesse tudo em ordem. E se eles deixassem alguma coisa para trás, eu ia lá e vazia. Era de noite, minha esposa me ligando: onde você tá? Tô arrumando cerca. Mas de noite, arrumando cerca. Eu falei: eu não posso mais continuar nessa vida. Eu tô me matando aqui para deixar todo mundo aqui tranquilo. Ser simples não é ser tonto. Eles vão entender, e muito bem. Deixe de pagá-los no 5º dia útil para ver o entendimento dessas pessoas. Nossa, como eles entendem. Agora, deixar o serviço para o dono fazer e ir embora, isso eles sabem. É por isso que no meu programa eu acompanho para que cada dono de empresa deixe muito claro com a sua equipe o que cada um tem para fazer. E é claro, documentamos isto, assinamos, isso é super importante. E também envolvemos todo o time para que eles participem da elaboração deste documento. E sabe de uma coisa? Eles adoram, eles se dão conta que sim, eles são importantes dentro da empresa. Aumenta a motivação da equipe e o rendimento deles no dia a dia. Hoje, o Ricardo ele tem mais tempo livre, que usou até mesmo para desenvolver uma linha de queijos. Queijos com leite que antes era todo vendido. Você quer mais tempo livre? E o que é que você vai fazer com o seu tempo livre? Você já sabe? E para isso, você precisa deixar muito claro o que é que sua equipe tem que fazer. A sua equipe pode fazer muito mais do que ela tem feito e muito melhor, acredite. E sempre que eu mostro isso e peço para documentar, acha que todos os donos de empresa se sentem assim confiantes?
Não, né? Você, dono de empresa, você é bombardeado de tanta informação que não sabe em quem acreditar. E eu sempre ouço algo que talvez você neste momento esteja se perguntando. Eu ouço assim, mas Carmen, o meu contador falou que se eu descrever tudo aquilo que ele faz, vai gerar dupla função, acúmulo de função, que eu não posso fazer isso, que eu não posso me prejudicar. Gente, calma. O seu contador faz a contabilidade. A gestão da empresa, quem faz é você. Mas eu vou te mostrar os resultados de empresários que tenham empregados que entraram na justiça, reclamando, sabe do quê? De acúmulo de função. Vamos ver como é que eles se saíram? Eu já vi muito resultado, Carmen, muito. Nossa, aquele caso daquele funcionário que me deu justa causa. O que é que me salvou? As advertências que eu dei a ele. Na primeira audiência, já foi feito o acordo. E o melhor de tudo, ele só recebeu o que ele tinha de direito, nem um centavo a mais. O advogado mostrou para o advogado dele que tudo tinha fundamento, todas as minhas advertências tinham fundamento, porque eu fiz uma descrição de cargo para ele. Eu não podia mexer no contrato, né, dele, mas eu fiz uma descrição de cargo que ele assinou. E aquele formulário que a pessoa faz a descrição de cargo, ele tinha feito a próprio punho. E eu mostrei para o advogado com a letrinha dele, o que ele fazia dentro da empresa. Ele mesmo assumiu o que ele fazia. E o que essa pessoa pediu na justiça? Foi 15 mil e tanto, 15.600, entendeu? Mas referente a muito... o que ela estava alegando? Dano moral, desvio de função. Aí você não perdeu os 15 mil que ela pediu, você não pagou. Não. Foi R$1.000, né? Foi R$1.000. E quais foram os documentos que te protegeu de pagar esses 15 mil reais? Descrição de cargo, gente. Pessoal, anotem. Descrição de cargo. Foram 3 pedindo indenização de 100 mil. Nossa. Pensão vitalícia, indenização, assim, valores elevados. A gente teve 5 processos, ações trabalhistas até hoje, né? E 4 a gente ganhou e 1 desistiu. A nossa assessoria comentou, se toda empresa se organizar dessa forma, fica fácil defender, porque está documentado, né? Eu venci a ação trabalhista, qual foi a reivindicação? Ela foi tentar o famoso danos morais. E aí, da primeira instância, eu venci, ela recorreu, e agora eu venci novamente. Ela disse que não recebeu EPI. Logo, eu já comecei a preencher o documento com as EPIs, conforme eu ia entregando, ela foi assinando. Aí ela bateu até o fim que ela não recebeu EPI. Aí eu mostrei lá, o meu advogado mostrou a carta de advertência, então ela aceitou que eu fornecia o material e cuidava para que o funcionário usasse. Mas, no fim, a juíza foi bem consciente e ela, no final, ela escreveu que quem dera mais empresas do Brasil fossem iguais a essa. No fim, ela elogiou Santa Carmen e ela falou que imoral é o processo que ela estava movendo contra a empresa. Entenda que as descrições das atividades feitas da forma correta não só deixam claro o que cada empregado deve fazer, como fazer e quando fazer, mas também é um poderoso documento a seu favor em caso de uma reclamação trabalhista. Este documento, ele te traz segurança. E talvez alguns de vocês já estejam pensando, mas Carmen, na minha empresa tudo está errado já há tanto tempo. Quanto tempo que eu vou levar para eu conseguir deixar minha empresa do jeito que você está falando? Como vai ser isso? E eu te respondo, depende de você. Do quanto você está decidido a mudar e a se dedicar e deixar as desculpas do lado e ter mais lucro e liberdade. Depende de você. Veja isto. O que a gente conseguiu mudar em 2 meses não foi o que eu consegui fazer ao longo de 6 anos. Depois que a gente começou o curso, nosso faturamento aumentou 50%, a partir de setembro, né, que eu comecei o curso aí, né? Menos de 30 dias de curso para conseguir resolver o que era meu problema. Então, para mim, só isso aí não tem dinheiro nenhum no mundo que pague, tá?
essa paz? Olha, com muito pouco tempo. Eu falei, rapaz, eu preciso ver como é que ela vai me ensinar. Aí eu prestando atenção, com pouco tempo, eu falei, tá aí, pagou. Quando eu comecei a ver os pequenos resultados, e eu tendo mais tempo, eu falei, já pagou. Pequenas mudanças foi dando resultado grande. Eu com pouco tempo de curso, tá mudando, mas muito para melhor. Eles estão atendendo melhor os clientes já começaram a elogiar, aumentou o meu faturamento, em mês de curso. Estou mais tranquila com a minha família, às vezes eu tenho neto, né, eu fico em casa. Menos de um mês eu já vi o resultado, 21 dias. 21 dias minha loja estava toda organizada. Eu tinha 2 meses de curso. A gente já foi viajar para casa da minha irmã, a gente teve tempos de liberdade nossa aqui dentro da cidade que a gente passou sem ter problema com funcionário ligar para a gente. O investimento, ele se pagou praticamente aí em 2 meses, a gente teve esse retorno. E o nosso faturamento aumentou em 60%. Faz o seguinte, comece parando de usar uniforme ou fardamento e achar que você tem que ficar lá no operacional. Este é o primeiro passo para você começar a dirigir sua empresa. E depois, documente o que cada um precisa fazer dentro da sua empresa. Documente também as políticas, as regras da sua empresa. Na aula 2, eu te mostrei como fazer uma política. Como, por exemplo, eu te mostrei a do celular. Você é o diretor, então dirija e diga, a partir de agora, não se usa mais celular no trabalho. Ou os horários, ou fale do uniforme, aquilo que você precisar. Você precisa criar as regras. Faça uma de cada vez e espere a poeira assentar. Então você faz a outra. Os documentos, eles são assinados na boa, porque eles são construídos e escritos com a ajuda de todos. E é preciso ter um clima de participação entre os empregados para que eles funcionem. E se alguém deixar de seguir uma regra que ele combinou com você, o empregado já tem agora a ciência de que ele deixou de seguir. Por quê? Porque os documentos estão assinados. Ele sabia que aquilo era uma regra. Então, ao implantar uma política, uma regra, se prepare para algumas coisas que irão acontecer. Os bons empregados, as pessoas do bem, elas vão amar a regra, vão falar assim: finalmente o meu patrão se deu conta que fulano só se atrasava e eu ficava sobrecarregada, que tal pessoa não saía do celular e que eu tinha que fazer o meu trabalho e o dele. Mas já a conspiração zumbi, ela vai continuar falando ao celular e ela vai dizer: é meu e eu uso quanto eu quero, não vou ficar mais nessa empresa, não sou escrava. E pede a conta. Tudo bem. Sim, acreditem, aquela pessoa que você quer mandar embora faz tempo, porque fica sempre enrolando, ela vai acabar pedindo a conta e vai te dar paz, porque os maus empregados, eles detestam regras, porque não sobra brecha para eles atuarem, entende? Tem mais uma coisa que irá acontecer. Alguns que não estão em nenhum dos dois times, nem lá e nem cá, eles vão tentar burlar as regras e fingir que estão seguindo. Se prepara. Sabe fazendo o quê? Deixando o celular carregando e olhando ele de vez em quando, não é? Ou então deixando o celular no bolso, aí você vai falar alguma coisa, ele já te responde: não, é só para ver as horas, Aqui. Sabemos que não é. Por isso que você precisa deixar as regras claras e assim que você implanta, ficar bastante atento. Como dizia minha mãe, o que é combinado não sai caro. Mas afinal, o que foi que você combinou com os seus empregados? Muitas vezes você não combinou nada. Às vezes foi só no fio do bigode. É preciso documentar, até mesmo para que você possa aplicar uma advertência. E logo mais eu vou te falar um pouco mais sobre como fazer a advertência com segurança, porque empresário, é seu dever aplicar a advertência. Ou o juiz irá interpretar que você não está cuidando da equipe. Ainda bem que você está aqui agora e sabe do seu papel. E é por isso que dentro do meu programa fornecemos modelos de dezenas de políticas para que você possa criar uma reunião com a sua equipe. E eu tenho na minha equipe contadores, advogados, RH, administradores, para que você possa enviar as políticas, as advertências, as dúvidas e eles vão te orientar.
explicar, para que você tenha segurança ao aplicar. E atendendo empresários de todo este país, eu vejo o quanto eles se tornam reféns das suas próprias equipes. As pessoas não fazem suas obrigações, deixam tudo jogado, maltratam os clientes e os empresários simplesmente não sabem o que fazer, ficam de mãos atadas. Quando convidei vocês para a aula, eu disse que tem muito empresário fazendo o trabalho do empregado. Faturar bem não é nada. Se você não tem uma boa equipe, você não tem vida. Você não vai ter vida sem ter gente boa trabalhando com você, entenda isso. Gente que sabe o que é que precisa fazer. Você se torna apenas um empresariado. Ouçam isto. Está ficando cada vez mais difícil, né, de arrumar boas pessoas. A dificuldade de não estar conseguindo dar folga nos domingos. Nunca tirei folga no domingo. Eu mesmo já trabalho há 10 anos e eu nunca tirei folga aos domingos. Eu acredito que uma vez eu viajei com a minha esposa, porque sempre a equipe está defasada. É isso que você quer? Trabalhar de domingo a domingo? De que serve você ter uma empresa faturando 1,5 milhão ao ano se você não pode comprar um domingo sequer para dar de presente para sua família? Isto é ser pobre e ter muito dinheiro. E não é isso que eu desejo para você, empresário. Já sei, talvez você, dono de empresa, já está se solidarizando com o Nelson e pensando: eu sei o quanto ele sofre, porque na minha cidade é muito pequena, não tem mão de obra, aqui não tem pessoas. E, dono de empresa, sempre buscando uma desculpa, né? Para continuar no operacional. Para continuar sem férias. É ciúmes que você tem da sua empresa? Vamos falar sério, vamos falar aqui, ó. A gente já está na 3ª aula. É ciúmes que você tem? Porque assim você vai continuar empresariado. Não importa o tamanho da sua cidade. Se existem pessoas, eu sei que sim, existem pessoas. Porque com a metodologia correta, você vai encontrar. Veja só o que aconteceu com o empresário Igor. E olha o tamanho da cidade dele. Eu montei uma empresa, para você ver, numa cidade de 18 mil habitantes. E aí meus amigos falavam: você é louco, né, de investir um dinheiro desse, porque não é barato hoje, né, montar uma farmácia de manipulação. Se eu não tivesse feito esse curso, eu acho que eu ia estar patinando. E eu fui seguindo passo a passo, igual você falou, com muito cuidado. E hoje, Carmen, eles atendem, assim, tudo com muito carinho, muita qualidade. O que mais me deixou feliz é que, recentemente, eu fiquei 1 mês fora da empresa, porque eu fui viajar, descansar um pouquinho. Surgiu uma vaga, as minhas 2 gestoras, e descobriu uma pessoa, chamou, entrevistou, deu teste, tudo certinho. Quando eu cheguei, a pessoa ia começar no dia seguinte. Assim, sabe? Elas fizeram todo o processo, tudo. Eu sou de uma cidadezinha muito pequena de Minas Gerais, que é Bom Jesus do Amparo. E sempre aquela coisa, sabe? Empregado chega atrasado, empregado falta e não fala por que faltou. O desenvolvimento, hoje, eu estava conversando com o meu gerente, eu falei: puxa, a equipe diminuiu e a loja está organizadíssima. Essas 3 contratações que a gente fez depois do curso, que estão dando certo, já é um fruto muito bom. Pare de ocupar o lugar das pessoas. Você é o diretor. As pessoas precisam de emprego e você precisa de gente boa para trabalhar. Então, vamos dar emprego para as pessoas. Quando eu começo o programa, os alunos chegam até mim impactados e amedrontados, porque eles não sabem como agir, nem mesmo com todas as evidências, com imagens de câmera, de funcionários usando o celular escondido em lugar de trabalhar, de funcionários que trabalham sem cinto de segurança, sem segurança, brincando em lugar de trabalhar, deixando bisnagas espalhadas por toda a empresa, desrespeitando os colegas. São tantas e tantas histórias que os alunos trazem que eu nem saberia qual escolher para contar para você. E são tantos perrengues que é possível que você já esteja sem forças para continuar e já tenha passado até mesmo na sua cabeça desistir da sua empresa. Carmen, comigo não dá certo, Carmen. Eu vou desistir, não tem jeito, porque é tudo muito difícil. Se eu não tivesse te conhecido, com certeza já tinha fechado. Já tive vontade de desistir várias vezes, várias. Ou trabalhar sozinha mesmo, eu falava: é melhor trabalhar sozinha, entendeu? Porque eu já estava desesperada. Eu estava ao ponto de fechar a minha empresa, eu queria desistir de tudo. Aconteceu um episódio na empresa de uma empregada e ameaçou meu marido pedindo para que a empresa mandasse ele embora. E nesse período ela ficou ameaçando a gente. Chegou um ponto, né, de ameaçar mesmo, de ficar na porta da minha casa. E eu não conseguia nem sair de casa. E aí esse dia eu comecei a chorar
e deitei na cama e falei assim, gente, eu comecei a passar mal. Isso não pode acontecer. Logo em seguida eu fiz a matrícula e não pensei duas vezes, não tive medo, porque eu sigo a seguir à risca mesmo, 100% essa seleção, recrutamento, e o resultado foi incrível. Será que você já pensou em desistir? Se você chegou até aqui, você não vai desistir. Eu confio em você. Você pode, você merece ir muito além. Desliga essa voz dentro de você que às vezes pensa em largar tudo, ou dispensar todo mundo, ou fechar. Calma, gente, calma, nós vamos mudar tudo isso. Não deixe isto te parar, não deixe isso te abalar. Lembre-se lá do motivo pelo qual você começou a tua empresa. Essa força é tua e vai estar com você quando você decidir recomeçar. Hoje você sabe que a lei te dá o direito, o poder de dirigir a empresa. Então você vai criar regras, você vai cobrar que elas aconteçam, mas se você estiver no operacional, aí esquece, né? Aí esquece, porque como é que você vai dirigir se você ficar lá parado no caixa? Aí não vai funcionar. Porque o empresário, em geral, ele começa seu negócio, sua empresa, porque ele sabe fazer o trabalho, ele gosta daquela área, ele gosta de consertar a máquina, de vender, mas e fazer a empresa crescer? Quem é que está fazendo? Quem é que está dirigindo a sua empresa? Ai, Carmen, se eu tivesse feito administração de empresas, eu saberia dirigir minha empresa. Hã? Será? Ninguém nos ensina a fazer a empresa crescer. E muitas vezes os contadores e advogados, eles acabam tendo uma visão um pouco limitada, porque nem sempre eles foram empresários e nem sempre os professores lá da Faculdade de Administração de Empresas já foram empresários. Trabalhei com RH, que fiz uma faculdade de Direito, de Contabilidade. O que eu aprendi no seu curso valeu muito mais do que uma faculdade aí de 75 mil, que foi a de Direito. Eu fiz a graduação de administração. Gente, a administração não me ensinou nem 1% do que eu aprendi com a Carmen. Eu já fiz um curso de pós-graduação numa faculdade top, né? Às vezes o cara estava falando lá na frente, aí a gente ficava olhando assim, esse cara não deve ter nenhum funcionário para a gente estar falando assim. E era verdade, não tinha, só tinha teoria. Na formação acadêmica, você pode ter certeza que você não vai aprender o que tem no curso de Carmen. Na faculdade de administração é tudo engessado, entendeu? Aquela coisa na teoria, que tu não consegue botar nada daquilo na prática. E quando eu ouvi a tua propaganda, me despertou curiosidade. Não, peraí, mas ela está falando a minha língua, é isso que eu preciso. Eu sou formada em administração e eu fiz muito curso nessa área, mas nada assim. Eu, mesmo fazendo faculdade, eu não aprendi na faculdade 1/3 do que eu aprendi no curso. Em 2 meses, eu aprendi muito mais que em 4 anos de faculdade de administração, com ênfase em gerenciamento de empresa. Eu senti um apoio, entendeu? Muitas vezes, até mesmo os consultores, eles não são empresários, eles têm apenas uma formação acadêmica e a gente acaba perdendo dinheiro. Fique atento de onde vem a orientação que você está confiando tanto, porque se vem apenas de livros, pode não funcionar quando você leva ela para a prática. Porque na prática, eu já vi empregados colocar o dedo de riste e falar: se não está bom para você, me manda embora. E é nesse momento que um comportamento como este cabe uma suspensão, porque tá todo mundo acompanhando, tá todo mundo vendo e esperando qual atitude que o dono vai tomar. E entenda, não existe aquele mito de tem que dar uma advertência verbal, tem que dar 3 advertências por escrito e aí então eu posso dar a justa causa tranquilo. Não, não pode. Não é assim, depende da gravidade de cada ato. Este foi um ato grave que não tem argumentos. Se a pessoa se comporta assim na minha empresa, é suspensão. Mas eu te entendo, as pessoas faltam, elas se atrasam, elas usam uniforme, enfim, elas te trazem prejuízos. E o que é que você faz além de reclamar? Você sabia que se você não aplicar uma advertência, o juiz entende que sim, você está concordando com a atitude do seu empregado? Isso mesmo, que você perdoou, que você concordou. A justiça chama isso de perdão tácito. E se até um filho, a gente adverte ele para que a gente possa corrigi-lo, colocando regras, né, na nossa relação, na nossa casa, no dia a dia,
Imagina então um contrato de trabalho que é baseado em leis trabalhistas, convenções da categoria, súmulas dos tribunais, normas internacionais e tantas outras, jurisprudências, entendimento. Como é que nós não vamos aplicar uma advertência, documentar isso, corrigir, criar regras? Não tem jeito, é seu dever. Saia do operacional, pare de ser a Branca de Neve. A sua equipe é melhor do que você imagina. Por isso é a importância de se ter as regras documentadas e não ficar copiando do Google ou correndo riscos. Então a pessoa falta e você perguntará, na boa, você está bem? Você faltou ontem, a equipe toda sentiu sua falta, sobrecarregou e etc, etc. E aí você fala, você tem um documento que abone a sua falta? Não? Ah, então nós vamos fazer este documento. Aí ele aguarda, você chegará com a advertência pronta, simples, sem usar esses modelos lá dos sistemas da contabilidade. Não faça isso. A advertência é você quem elabora e ela é simples assim. Fulano de tal, faltou no dia tal e não tem um documento que abone sua falta. Sobrecarregou toda a equipe e está sendo advertido para que isso não volte a se repetir. E acabou. Sem drama. Coloca a data. A empresa assina, o empregado assina. Se ele não quiser assinar, 2 testemunhas. Apenas o fato. Nada de adjetivos. O fato. E ele vai assinar. Porque é um documento, mas se não quiser também está tudo bem. E de acordo com a gravidade, vai ser uma suspensão direto ou até mesmo uma justa causa direto. É um mito você achar que tem essa sequência, sabe? Todo mundo fala verbal, escrito, não existe essa sequência, não existe. Você precisa avaliar a gravidade. Você não vai dar uma suspensão simplesmente porque ele está atrasado. Porque ele está atrasado e você está com raiva porque na semana passada ele faltou. Não é assim que funciona. Para cada advertência é um único ato. E se ele está atrasado, é uma advertência, não é uma suspensão. Eu sempre tomo o máximo de cuidado em detalhar para todos os alunos que precisa ser imediatamente após ele ter cometido a falta. Sempre de forma respeitosa, privada, sem ninguém ficar sabendo. Não queira perder dinheiro com o processo de danos morais. Seja sempre respeitoso, na boa. Vamos mudar essa cultura de eu vou te dar uma advertência. Não é assim. É dever do empresário elaborar esse documento de forma assim simples. Veja que sim, é possível aprender e fazer diferente, mudar a cultura, assumir a direção da empresa. Aqui eu falei apenas alguns minutos para você sobre a advertência, mas no meu programa você encontrará aulas muito detalhadas, encontrará também modelos e terá todo o suporte da minha equipe de especialistas para te orientar quando você for aplicar sua advertência. Ai, Carmen, eu te entendo. Eu até gosto do que eu estou aprendendo, mas eu prefiro o presencial. Eu sou daquela época do olho no olho. Para mim não funciona o online. Me diga, como é que eu vou fazer para chegar até vocês pessoalmente, presencialmente? Como é que eu vou em cada cidade? Eu confesso que um dia eu também já tive esse preconceito, mas eu não tenho mais. Meus alunos de todas as idades e de todas as cidades, eles aprenderam e eles entenderam que o online é muito melhor, porque você pode ver e rever. Ouça! E assim, eu gosto muito do presencial, né, Carmen? Acho que a gente é da geração do presencial, de ver o professor na sala de aula e tudo. E os cursos online eu sempre olhava assim meio com desconfiança. Será que presta? Será que não presta? Mas agora, fazendo curso, realmente você dá aula ao vivo, você pergunta as nossas dúvidas, você explica de uma maneira bem simples e prática, objetiva, tudo que a gente quer saber. Então é isso que é importante. A gente pegar assim um curso pela internet, a gente fica um pouco com o pé atrás. Será que funciona? Como será? E graças a Deus que eu me considero me melhorando cada dia. Hoje eu me considero muito melhor para saber lidar com a minha equipe, ser líder da minha equipe. O seu curso é muito bem estruturado, viu? Parabéns para você, sua equipe, que é uma inovação boa, né? Olha, eu não saio da minha casa, eu não gasto combustível. Essa é outra coisa importante, que é que no próprio curso ele dá muita oportunidade para isso que você está falando, né? A gente está em grupo, eu estou aqui do outro lado, né? Mas
você tem a opção das comunidades, de fazer pergunta, de falar com o pessoal lá, com os especialistas. Minha gente, é fantástico. Pelo amor de Deus, é fantástico. E assim, às vezes a gente não tem aquele tempo de estar ali em sala de aula, ver essas coisas. Então, assim, o horário é muito bom, a estrutura do curso é muito boa, dá oportunidade para que a gente realmente tire as nossas dúvidas, mesmo que a gente não fale, mas a gente tem a oportunidade de ver lá muita gente falando. E se caso houver alguma dúvida, tem muita gente lá para tirar dúvida, né? E além das experiências que são tiradas, né, nas conversas, né? Então, assim, é fantástico mesmo. Mesmo que seja online, tudo novo, eu sou do tempo do presencial, eu falei, não, tô indo, eu vou. Aí eu não tinha nada, eu não tinha dinheiro, não tinha tempo. Eu falei, mas eu vou fazer, porque se eu não fazer isso, o que eu vou ficar o resto da minha vida continuando nesse processo meu? Eu falei, não, eu encarei. Eu não pesquisei muita coisa, falei, não, tô indo. Olha, eu, uma mulher nordestina, interior da Bahia, fui muito impactada por você. Você mudou toda a minha forma de agir. Você é muito didática, você vai mostrando passo a passo para a gente. Faz muito curso, Carmen, que a gente faz, meu Deus, você trabalhou o dia todo, fica aquela coisa maçante. E o seu curso não é maçante, ele é prazeroso, a gente ri a beça. E quando eu comecei a fazer o seu curso, Carmen, você é isso, é dedicação, é carinho, a gente se sente muito acolhido. Uma analogia, é mais ou menos quando você aprende a boiar, a pessoa está te sustentando assim, você está com a cabeça para fora d'água. Você começa a se debater porque você não confia naquelas mãos. E foi o mesmo com você. No começo, eu não confiava muito em você. Aí depois eu falei, não, eu vou confiar. Aí entreguei o corpo assim nas suas mãos e relaxei. E fui seguindo. Tudo que você falava, eu fui fazendo. E aí, quando eu vi, eu estava boiando, entendeu? Eu estava fazendo aquilo que você propôs, aquilo que você disse que eu ia conseguir. Deu certo. Eu nunca acreditei em curso de internet. Quando a Carmen falou em curso, eu falei, será que isso vai dar certo? Caramba, acho que vou ficar mesmo com os vídeos que ela faz. Mas eu parei para pensar e falei, se eu quero mudar, eu quero que dar o primeiro passo, eu tenho que dar o primeiro passo. E o primeiro passo foi me inscrever no seu curso. E tudo que você passou ali, e aí você consegue resultado sim. Gente, não tem como não ter resultado. Não tem. Você tem que fazer tudo que a Carmen pede para fazer, você tem que fazer. 38 anos de empresa, eu nunca tive férias. E os 10 anos que eu trabalhei, os 2 escritórios que eu trabalhei, eles pediam para eu vender minhas férias. Então, significa 48 anos. E hoje, depois do programa, já estou programada, já me programei minhas férias. E tem mais de esse final de semana. Eu saí na sexta-feira, saí logo cedo, só voltei no domingo à tarde, e uma coisa que era muito problemática para mim, eu não conseguia me desligar do escritório. Nem lembrei que existia escritório. Hoje eu não troco o online pelo presencial, porque a força do grupo é incrível. Eu percebi que mesmo quando as pessoas estão ali, assíduas nas minhas lives, me acompanhando, devorando todo o meu conteúdo do YouTube e até mesmo tendo a metodologia nas mãos, para que com isto elas passem a ter uma equipe gerando lucro, é um pouco difícil conseguir isso sozinho. Pois à medida que você, empresário, começar a colocar as coisas em prática, vão surgir dúvidas e você não vai ter a quem recorrer. Tá, você viu o vídeo de como fazer as regras, você vai fazer as regras, mas você vai ter a certeza de que você pode implementá-las sem nenhum tipo de risco? Você não vai querer que um advogado ou alguém específico da área confira se todas as suas regras estão ok? Como que você vai fazer uma reunião com a sua equipe? Como é que você deixa claro as atividades? Você está seguro? Como que você vai fazer para sair desse operacional e crescer? Como você faz para engajar as pessoas? São muitas perguntas que vão surgindo na cabeça do dono da empresa. Então, essas são apenas algumas das dúvidas que os donos de empresa têm, mas com certeza você deve ter a sua também, e ela é única, e você quer e merece uma resposta. E atenção! Que mudanças em sua empresa, se elas não forem muito bem coordenadas, planejadas, orientadas, elas podem ser mais desastrosas do que você imagina e não trazer os resultados que você queria e até mesmo trazer prejuízos.
Tudo isso se torna um processo que poderia ser simples, rápido e efetivo e, de repente, se transforma em algo frustrante. Muito cuidado com essas mudanças, porque se você não entender a sequência e respeitar o tempo de cada etapa, isto não vai funcionar. Você precisa de uma sequência segura e suporte para o passo a passo. Tem problemas que são únicos e você não tem com quem se abrir, não sabe resolver. Para quem você vai perguntar? Às vezes você acaba até mesmo desaguando problemas lá com os empregados e depois se torna refém deles. Muito cuidado. Você precisa estar com empresários. Águia voa com águia. Você não vê a águia arrastando pelo chão. Vamos resolver isto? Pois foi para isto que eu criei o programa Viva com Arte. Deixa eu te contar como é que ele funciona e sobre a turma de alunos que iremos formar na semana que vem. Um programa que já transformou a vida de centenas de empresários que eram reféns de sua equipe e que hoje desfrutam de mais lucro e liberdade, que aprenderam a dirigir suas empresas e sair do operacional. E todo o tempo eles estão lá compartilhando fotos de suas viagens, de suas conquistas lá no grupo de WhatsApp com os demais empresários. Mas eu te pergunto, quantos cursos você já fez e depois colocou a apostila na gaveta e nunca mais mexeu? Já aconteceu de você ir em um curso ou uma palestra, ter várias ideias interessantes, mas na hora de aplicar você não tinha anotado tudo e aquilo que você anotou não fazia sentido? E não tinha para quem perguntar. Por isso que aprender online é muito mais simples do que presencialmente, porque é você quem escolhe o melhor horário para assistir às aulas e você pode rever o conteúdo quantas vezes você quiser. Você para a aula, você anota, você aplica, você assiste no seu celular, no seu tablet, no seu computador, quando e onde você quiser. O meu programa é 100% online e você estuda no seu melhor horário, de onde você quiser. Basta ter acesso à internet. E ter uma equipe gerando lucro, fazendo sua empresa crescer, será algo simples ao implementar a metodologia, porque ela vem com o passo a passo para te guiar. Você terá mais de 100 aulas em vídeo que vão sendo liberadas na sequência, a sequência que você deverá estudar naquela semana. Nós dividimos o programa em 3 partes: introdução, Rota 1 e Rota 2. Na introdução, você dará os primeiros passos para engajar a sua atual equipe, para as mudanças que virão e também para que você comece a tomar consciência do quanto hoje você é empresariário. Você irá fazer uma análise das atividades que hoje você faz na sua empresa e que não deveriam ser atividades suas, são atividades do operacional. É por causa delas que você jamais terá férias tranquilas. Veja o que a nossa aluna Zelaine descobriu. Fiquei assustada em saber que 60% das atividades que eu tinha desenvolvido naquela semana, eu estava pagando para a gente fazer e eu fazendo. Na Rota 1, você terá todos os módulos e aulas de como atrair bons candidatos para a sua empresa, como selecionar, como fazer as entrevistas, como contratar da forma correta, seja ele um CLT, um PJ, um estagiário, um temporário, um menor aprendiz, etc, etc. Tudo isso está na Rota 1, todas as aulas que pertencem à Rota 1. Já na Rota 2, os módulos para quem já tem equipe e precisa organizá-la. Cada um vai aprender na Rota 2 o que precisa ser feito dentro da empresa. Você vai implementar as políticas na Rota 2, vai aprender a aplicar advertências, vai ser um líder eficaz e muito mais. Tudo isso cabe à Rota 2. E é comum empregados que não gostem de organização ou de regras pedirem as contas. É por isso que a Rota 1 vem primeiro. Porque se alguém sai quando você está implantando as regras, você não se desespera, você vai ter segurança para contratar outra pessoa de forma rápida e já integrá-lo na empresa. São aulas completas que vão te mostrar desde a sua primeira reunião com a equipe até mesmo quando você se ausentar da empresa e tudo estiver funcionando. Se você acha que não terá tempo para estudar ou para implantar, lembre-se,
que esse é justamente um programa para te trazer tempo livre. As aulas, elas acompanham material escrito para você baixar, imprimir, fazer anotações, ler ou revisar a aula. De acordo com o tema daquela aula, terá também planilhas importantes, como a planilha de quanto custa ser um empregado para cada um dos regimes tributários, para que você saiba quanto custa o seu empregado. Planilhas para você descrever os cargos, as atividades, nossa, são muitas planilhas para te ajudar. E terá também modelos de documentos necessários para a organização da sua empresa e modelos de políticas para que você possa se reunir com a tua equipe e descrever as políticas, como, por exemplo, a famigerada política do celular, a de uniformes, a de horários, banco de horas, PLR. São tantas políticas e todas elas vão compor o seu regimento interno. E eu vou te acompanhar nesta jornada, sim. Eu estarei ao vivo com você, respondendo as suas dúvidas e te orientando. Eu vou ser a sua mentora. Como funciona? Você assiste às aulas, você encaminha as dúvidas e eu vou responder as dúvidas na aula ao vivo. Eu desenvolvi um calendário de aulas que atende às necessidades de cada etapa do programa. E eu quero te apoiar a implementar todo esse programa na sua empresa. Então você vai assistindo às aulas da semana, vai implementando. E se você tem dúvidas, eu vou te orientar lá naquela aula ao vivo que já está previamente agendada, que vai ser a nossa aula mentoria. E sabe de uma coisa? Às vezes você nem via nenhuma dúvida, mas somente de ir para a aula e ouvir a orientação que foi passada para um colega, você para e pensa, uau, isso serve certinho para minha empresa. É o poder do grupo. Eu te falo, eu não troco esse trabalho que eu faço hoje em grupo de quando eu atendi as empresas isoladamente. É muito mais rápido em grupo, gente. Se você não puder comparecer lá no horário, no dia agendado da aula, não se preocupe, porque a aula fica gravada e ela vai fazer parte da sua plataforma de aulas. Para quê? Para você assistir sempre no seu melhor horário. Carmen, mas e se eu ficar com dúvidas depois da aula? Essa é a pergunta que mais me fazem quando eu começo uma turma nova. Para isso, eu montei um time fera, um time de especialistas. Nesse time nós temos RH, administradores, advogados, contadores que estão na comunidade dos especialistas, aguardando você enviar a sua dúvida. Ela fica dentro da plataforma do seu programa e você acessará de forma muito tranquila e enviará a sua dúvida e os especialistas irão te responder. Você terá acesso a essa plataforma por 4 meses, para que você possa tirar todas as dúvidas da implementação do programa. E se você vai aplicar uma advertência, você escreve, você envia para os especialistas analisarem, eles vão responder. De repente você tem lá um anúncio para uma vaga que está aberto na tua empresa e você não sabe se está correto, se não está, envia para a comunidade. Os especialistas vão te responder. E você também pode usar a comunidade para ir compartilhando tudo que você está implementando do programa. Fez uma reunião? Vai lá, posta foto, todo mundo vai amar a foto da tua reunião. Descobriu a missão da tua empresa? Posta lá. Enfim, são muitas perguntas que os empresários fazem e os especialistas orientam aquilo que é correto, aquilo que vai te trazer segurança para atuar. E toda essa plataforma de aulas você poderá acessar por 1 ano, 12 meses. É tempo mais que suficiente para você ver, rever, treinar seus gestores com as aulas, para que eles também aprendam a forma correta. E finalmente você terá a tua tão sonhada liberdade. 12 meses é muito tempo. Nós vamos fazer todo o programa juntos em 60 dias. E eu vou continuar te acompanhando mesmo depois que nós terminamos todas as aulas. E depois você pode ver e rever. Eu não sei qual é a sua idade hoje, mas com certeza nem eu e nem você já não fazemos mais aquilo que a gente fazia há 10 anos atrás. Assim como daqui 10 anos já não vamos ter o mesmo vigor de hoje. Você não irá ficar mais novo ou mais nova a cada dia. E o tempo ele continua passando, mesmo que você não tenha uma perspectiva concreta do que fazer para que tudo melhore. E quando você vai ter as suas férias? Os seus sonhos, eles estão indo para a gaveta, para aquela pasta de
Quem sabe um dia, e você no operacional. Até quando? Até não aguentar mais. E pior, achando que você é insubstituível. E você não é. E certamente você está perdendo os melhores anos da sua vida. Alguns perdendo até mesmo famílias, relacionamentos, ou a saúde, ficando doente à base de remédios, estressados com toda a situação da empresa. E eu te pergunto, até quando você vai ficar apagando incêndios porque você não tem processos claros para que a sua equipe possa fazer? Eu sei como você se sente, porque assim era a minha vida de empresária. Mas também eu sei o que é dar a volta por cima depois de cair e levantar tantas vezes, porque foi assim que eu construí a metodologia, uma metodologia que tem transformado a vida de tantos empresários. E a sua oportunidade de ocupar uma das vagas do meu programa e continuar comigo nessa construção de uma equipe que gera lucro se abrem segunda-feira. Claro que um programa assim como o meu, onde eu faço o acompanhamento das aulas com mentorias ao vivo com você, com toda a minha equipe de especialistas te orientando, um ano de acesso a uma metodologia única, desenvolvida com toda a minha experiência de atender empresários nos últimos 30 anos e que tem trazido resultados tão incríveis para que todos possam participar, não tem como ser de graça. É um investimento, mas que aplicando o aprendizado em sua empresa, seguindo passo a passo, em pouco tempo você irá perceber um aumento no seu faturamento e muito mais liberdade de tempo. Meus alunos, eles compartilham seus resultados com alegria e logo eu quero te receber numa live. Você está me dando liberdade e vontade de viver, fazer e assim viajar, de estar bem, de não ter aquela preocupação de estar todos os dias na clínica. Vou viajar com meu marido para Portugal com meu marido. Eu já me vejo lá tomando um vinho final de ano. Meu marido já me prometeu, nós vamos casar novamente em Las Vegas. Estou com 63 anos e te digo, vou aproveitar muito, viu? E graças a você, a todo o ensinamento. A gente cresceu 100%. Hoje de manhã eu tomo meu cafezinho da manhã na cama, né? E a empresa tá lá rodando, entendeu? A empresa tá lá rodando, graças a Deus. Tudo certinho, sem problema algum. Fui passar de boa na praia e a galera ficou trabalhando lá. O crescimento teve 80%, 90%. Já estamos contratando pessoas. Então, isso para mim já foi assim, nossa, o up. Estava feliz que eu tinha conseguido aumentar o faturamento em 20% em relação ao ano anterior. Hoje, eu estou com 63% do meu faturamento do ano anterior. Eu fui viajar, eu voltei e a minha farmácia bateu meta no mês, assim, né? Gerou paz, praticamente não tem serviço para me fazer no escritório. Então, assim, meu serviço sumiu. Um passe de mágica, eu não tenho serviço mais. O escritório está funcionando. E você poderá estar entre os empresários que crescem, que têm lucro e liberdade, ou então ficar onde está. A escolha é sua. Eu não sei aquilo que é caro para você, porque afinal de contas, quanto é que vale a sua saúde, o seu tempo, a sua família? Pode ser um investimento alto para alguns, mas eu te garanto que o desconhecimento daquilo que eu vou te ensinar é muito mais alto, é muito mais caro, porque contratar errado pode destruir definitivamente o seu negócio, o seu sonho, pode levar o seu patrimônio rio abaixo, acabar com a tua família. E com a tua saúde, nem se fala. Uma equipe errada vai roubar os melhores anos da sua vida e isto não volta nunca mais. Você já parou para pensar quanto que você já gastou em contratar gente ruim e que veio lá para sua empresa só para dar prejuízo e já chega faltando, chegando atrasado, atestado em cima de atestado, mentira em cima de mentira e você lá aguentando firme. Mas aí ele passa a fazer pirraça, porque ele quer ser dispensado. E você de mãos amarradas. Já foram tantas provocações, sua saúde se comprometendo com tanto desaforo que você já passou na sua empresa, não é mesmo? Até você não aguentar mais, explodir e mandar embora. Me diga, quanto que você gastou do dia da contratação até que você mandou ele embora? Uau! Não dá para calcular. Mas eu consigo calcular e te mostrar o acerto. 1 mês de indenização de salário, 3 dias a cada ano trabalhado na sua empresa.
todos os reflexos, férias, 1/3 de férias, 13º, a multa de 40% de todo o FGTS que foi depositado. E ainda tem os dias trabalhados, a rescisão, quer dizer, os dias não trabalhados, né? Porque na verdade ele não trabalhou, é só prejuízo. Esse é um cálculo bem básico que eu fiz em cima do piso de salário de alguém que tenha trabalhado 3 anos na sua empresa. Mas veja que esse pirracento garantiu um bom pé de meia e ainda vai ficar lá na casa dele, tranquilo, recebendo o seguro-desemprego. E esse prejuízo que eu te mostrei foi de uma única contratação errada. Eu nem estou falando o que é que você já gastou com a sua saúde para lidar com isso. E vamos falar também a verdade, não foi uma única vez que você errou. Talvez você já tenha feito mais uma rescisão, mais uma. Quantas vezes você já errou na tua empresa? Quanto dinheiro você já gastou? E se de repente um desses entrou na justiça? Ele vai levar pelo menos 10 vezes este valor que você já gastou. E você, dono de empresa, você está aí, sem férias, apagando incêndio de um lado para o outro. Você treina, ele sai, contrata outro, é pior do que aquele que saiu. E nada funciona. Você já fez cursos para aprender a resolver essa situação na tua empresa? Talvez você já tenha contratado uma consultoria, talvez você já tenha contratado advogados, não sei. Quanto é que você gastou? Eu contratei uma empresa de consultoria e faz uns 6 anos eu paguei 40 mil reais. Hoje eu vejo assim que a consultoria que eu paguei não me deu assim o que eu tenho hoje, assim, de conhecimento mesmo, sabe? De começar do zero e saber os meus direitos, os meus deveres, o que eu posso fazer pelo outro, né? Pelas meninas que trabalham comigo, né? Então, hoje eu sou muito mais segura. Ah, tá. Vou fazer esse curso. Menina, foi a minha salvação. Então, eu falo que se hoje, o tanto que eu amadureci, tanto que os funcionários também, eles têm outra visão a respeito da empresa, graças a Carmen. Uma advogada para me dar uma consultoria. Ela veio e ficou me explicando sobre as advertências, como me deu modelos de advertência. Aí, Carmen, eu fiquei de organizar a empresa, fazer a descrição de cargo, mandar para ela, sabe? Fazer tudo bonitinho e mandar para ela. Aí, quando eu comecei a fazer isso, eu tô assim, eu tô achando que tá tudo errado, não tá legal isso aqui, tá muito estranho. Que nesses 30 anos, passei na mão de pelo menos uns 10 contadores, advogados, trabalhistas. Ninguém nunca falou 1/3 do que eu aprendi aqui. Eu já tinha implantado as normas internas que um advogado fez para mim, né, há um tempo atrás. Eu paguei 6 meses de consultoria para montar as normas internas e ter auxílio com relação às advertências, né, esses documentinhos pequenos assim que a gente precisa no dia a dia, que leva para essa coisa jurídica. Eu tive todo esse material, mas na realidade nunca funcionou. Eu dei uma advertência uma vez para a professora, ela pegou a advertência e jogou na minha cara. E se você não gastou nada, quanto custaria uma única consulta ao advogado? Vamos ver o que diz a Ordem dos Advogados? Pois é. E, com certeza, para que você possa sozinho aprender tudo aquilo que eu coloquei dentro do programa, você terá que ter feito muitos e muitos cursos, porque eu fiz muitos cursos. Eu estudei gestão de empresas, liderança, finanças, psicologia, direito, contabilidade, marketing, etc. Eu fiz muitos cursos. Eu fui aprendendo os diferentes aspectos de ser um líder, de ser um gestor, de ser um empresário. E cursos muito bons, tanto aqui no Brasil quanto no Chile, nos Estados Unidos, na Espanha, Nova Zelândia e tantos outros lugares. Quanto você acha que custa um bom curso de liderança? Um curso assim de coaching no Brasil? Uns 15, 20 mil reais? No exterior tem curso de todos os valores, não é mesmo? Eu fiz mais de uma mentoria e eu paguei entre 40 e 60 mil reais. Mas com viagens e tudo mais, eu gastei muito mais. Eu amo aprender e transformar o meu aprendizado em resultados para vocês. E eu sei o valor que é ter um mentor me acompanhando. Eu não tenho dinheiro para desperdiçar. Eu não posso perder tempo tentando e errando sozinha. Mas fique tranquilo, eu reuni o melhor de tudo que eu aprendi em meus cursos e minhas formações e eu não vou te cobrar os 300 mil reais que eu gastei somente nos últimos 10 anos fazendo cursos. Nem tampouco eu vou te cobrar os 40 mil reais que cobraram da minha aluna, da Carolina, sem terem trazido nenhum resultado para a empresa dela. Não serão esses valores, pois eu quero, de fato, fazer a diferença na vida do maior número de empresários possíveis. Empresários que
que hoje sofrem na mão da equipe. Eu não vou te cobrar isso e ainda assim vou te entregar um método que eu utilizo há mais de 20 anos e que tem se aprimorado e atualizado constantemente, tornando-se cada vez mais certeiro em ajudar empresários a fazerem tudo que está no programa de forma simples e descomplicada. Eu queria mesmo era ter um programa assim quando eu comecei minha empresa. Eu não teria sofrido tanto. Você foi, assim, um divisor de águas na minha vida, na minha empresa. Eu só lamento você não ter aparecido na minha vida há 20 anos atrás. Você tinha que ter aparecido antes. Eu já joguei muito dinheiro fora. Você foi um divisor de águas na minha vida. E acho que eu só não acertei mais na minha equipe porque eu não te conhecia antes. O seu curso, eu tenho a certeza que ele vale para uma vida. Então, se você quer participar dessa turma, as inscrições irão se abrir segunda-feira às 8 horas, com um bônus muito especial para essa turma durante toda a segunda-feira, até às 23h59. Tô falando horário de Brasília, ok? Você terá um desconto de R$1.000. E não é só isto. Quem se inscrever até às 10 horas da manhã na segunda-feira, somente na segunda-feira, mostrará o quanto está comprometido e por isso vai ganhar um bônus. O contador, que faz parte da nossa equipe, Carlos Campos, ele quer presentear esses empresários comprometidos com um curso de contabilidade para empresários, válido somente até às 10 horas da manhã. Sim, é isso mesmo, você levará 2 programas pelo preço de um. Lembre-se, este foi um presente do Carlos Campos para acelerar os seus resultados, somente até às 10 horas de segunda-feira. E para que todos possam se inscrever, nós faremos um parcelamento em 12 vezes e mesmo que você não tenha limite no cartão de crédito, o sistema irá reconhecer que você não tem limite e passa a fazer a cobrança mês a mês. Eu quero você neste programa. Aviso, não serão aceitos boletos, mas você poderá pagar usando até 2 cartões de crédito e tá tudo bem, o sistema vai aceitar. Mais boletos o sistema não aceita. Então minha recomendação é, já liga lá na operadora do seu cartão e avisa que você vai fazer uma compra online para ter certeza que sim, você vai conseguir estar conosco e também ganhar todos os bônus da segunda-feira. E olha só, parcelado, essa parcela aqui na minha cidade, eu não consigo comprar um único vale transporte para ir e vir por dia, ok? E se você está em dúvida, eu quero te ajudar. Eu recomendo que você experimente por 15 dias. Você sabe que a garantia por lei de qualquer produto, e você é empresário, você sabe, são 7 dias para pedir a devolução, cancelamento, mas eu acredito tanto na minha metodologia que eu vou te dar o dobro, vou te dar 15 dias para você experimentar. E se você achar que esse programa não é para você, basta você ir lá e cancelar. E 100% daquilo que você pagou vai ser restituído. A operação vai ser cancelada em seu cartão de crédito. Seu risco é zero, o risco é todo meu. Vem experimentar 15 dias, pois esta é uma garantia incondicional. E sua compra será feita num site super seguro, que é o site da Eduz, que irá fazer o reembolso para você de imediato. E tem mais, eu confio tanto no meu programa que também eu quero te dar uma garantia condicional, ou seja, se você assistir às aulas, se você implementar na sua empresa aquilo que eu te ensino, se você enviar suas dúvidas em todas as aulas, se você for postando na comunidade tudo que você está implementando, vier nas aulas de mentoria comigo, se em 90 dias, isso mesmo, 90 dias, você não tiver uma equipe gerando mais lucro ou você com mais liberdade, eu devolvo o seu dinheiro, isso mesmo, devolvo todo o dinheiro que você me pagou e ainda vou te dar R$1.000 para compensar um pouco do tempo que você investiu. Tá gravado isso, tá gravado. Estou te falando, eu vou devolver. Faz o seguinte, volta o vídeo, grava esse trecho, ok? Porque eu estou te falando e nós somos totalmente íntegros. Este é um dos nossos valores. Eu devolvo o teu dinheiro e te dou mais R$1.000. Mas nós vamos saber exatamente se você aplicou, implementou o programa ou se você nem assistiu às aulas e nem abriu o programa. Daí não vale, né? Eu não posso fazer por você. Eu quero que você venha para o programa e eu quero que você aplique e tenha resultados. Este é o meu desafio diário. Os seus resultados passarão a ser o meu
meu compromisso. Meu comprometimento máximo agora é com você. As inscrições do meu programa, elas vão abrir na segunda-feira às 8 horas, quando eu sei que os comprometidos já vão estar lá de plantão com o cartão de crédito em mãos para fazer a inscrição. E para acelerar ainda mais os resultados desta turma, um bônus extra. Quem se inscrever na segunda-feira até às 23h59 vai ter acesso um mês a mais da comunidade dos especialistas. Você imagina o valor deste bônus? Porque já está incluído no programa normal 4 meses. Você vai ter um mês a mais e você vai poder tirar suas dúvidas diretamente com uma equipe top de especialistas. Eles vão te orientar a implementar tudo do nosso programa. E você receberá o link da inscrição no grupo de WhatsApp para que você possa clicar e se inscrever. Eu vou enviar também lá no seu e-mail, no Telegram, na bio do Instagram, no Story. Eu vou fazer o possível para esse link chegar até você. Mas você tem que fazer a sua parte. Esteja atento. Coloque seu celular para despertar antes das 8 horas. E fique tranquilo que automaticamente, quando você se inscreve, o seu pagamento estando confirmado, você já recebe um e-mail com seu login e a sua senha. E já poderá começar a estudar os conteúdos que estão disponíveis. Nesse e-mail, você já vai saber o dia e horário das nossas 2 próximas aulas ao vivo. Fique sempre atento ao seu spam. E com tantos bônus, vou ser sincera, eu não estou segura que todos consigam estar nessa turma. Porque, embora seja um programa online, como eu te disse, eu interajo com os alunos, eu oriento, eu tiro dúvidas. Meu tempo é limitado e isto me impede de abrir mais vagas do que aquelas que eu consigo acompanhar. E a gente já recebeu muitas mensagens de pessoas que já decidiram estar nessa turma, mas eu não posso reservar lugar. Então, vamos fazer o seguinte, nós temos pessoas aguardando essa turma já há meses, porque são poucas turmas que eu faço ao ano e quem tentou se inscrever sem ter uma turma aberta sabe disso. Por isso, segunda-feira é a sua oportunidade. Aproveite, segunda-feira às 8 horas. E se você já sabe que esta oportunidade é para você e você quer estar comigo nesta próxima turma do meu programa, procura um link meu grupo VIP. Procure este link e eu vou encaminhar este link também no seu e-mail. Neste link você vai vir para um grupo de WhatsApp, é o grupo de WhatsApp dos super interessados. Nós vamos encaminhar o link de inscrição antes das 8 horas, somente no grupo VIP, para que você já possa acessar e ver todas as condições de compras. Tem algo que nós vamos fazer somente para quem está no grupo VIP. Esse grupo VIP você não paga para participar, você clica no link, entra no link, é o grupo dos super interessados em estar com a gente no programa. E neste domingo, às 8 da noite, eu vou fazer uma sessão de tira dúvidas com quem está no grupo VIP. É um link que só vai ser compartilhado dentro desse grupo de super interessados. E para que essa sessão no Zoom? É uma sessão para eu tirar a sua dúvida, para você ir lá conversar comigo, me perguntar diretamente qual é a sua dúvida, por que você está em dúvida se esse programa é para você, se não é, se você deveria participar. Venha e nós vamos conversar pessoalmente. Então vale muito a pena estar nesse grupo VIP, porque você recebe o link antes dos demais, você também irá receber o link da reunião do Zoom e nós vamos conversar ao vivo no domingo às 8 horas. Eu quero tirar todas as suas dúvidas, eu vou estar lá para te responder. E agora você tem 3 caminhos. Vamos ver qual caminho você vai escolher. Tem o caminho do avestruz, que vai lá e coloca a cabeça dentro da terra. E assim, ó, você não vai mais enxergar os seus problemas. Não é meu problema, não é meu problema. E nem tudo aquilo que você está perdendo na vida, você não vai enxergar mais, fique tranquilo. E quando tirar a cabeça, a vida já passou. E aí é só esquecer dos seus sonhos e tá tudo bem. Tem também o caminho do pato, que fica fazendo um escândalo quando as coisas não saem direito. O pato, ele tenta nadar e não consegue. Ele tenta voar, ele tenta correr e nada com ele dá certo. Ele perde tempo, ele perde dinheiro, ele vive preocupado, ansioso, tomando remédio. E o outro caminho é o caminho do diretor, que você deixa operacional para quem precisa de emprego. Você passa a dirigir a sua empresa e essa é a sua terceira opção. Fazer a inscrição na segunda-feira às 8 horas. E a primeira pessoa que se inscrever, eu vou presentear com uma sessão de mentoria comigo em reconhecimento pela sua dedicação. É só a primeira pessoa,
o horário já vem ali na inscrição. E este presente, se você for descobrir qual é o valor dele, você saberá que ele é mais alto do que o valor de todo o programa que você está pagando. Então, é um presente muito especial para quem chegou até o final da nossa aula 3. E aí, tá super interessado? Venha para o grupo VIP, onde nós vamos colocar o link antes dos demais. Eu não quero que você que está aí fique de fora. Se você estiver no grupo VIP, vamos nos ver domingo. Estaremos ao vivo para tirar as dúvidas sobre o programa às 20 horas. O link será encaminhado somente no grupo VIP. E eu me despeço aqui torcendo para você escolher o melhor caminho. Segunda-feira, às 8 horas, as inscrições estarão abertas com super desconto de R$1.000. Válido somente até segunda-feira, depois passou. Até lá, me acompanhe no YouTube, no Instagram, estar em minhas lives, onde eu também irei responder suas dúvidas. E esses dias eu ainda estou disponível, porque depois que começar a nova turma, eu vou me dedicar aos resultados dos alunos de todo o Brasil. E para encerrar, eu compartilho o arrependimento que o Natanael nos contou na live. E também vou deixar aqui outras mensagens inspiradoras. Imagina você comigo numa live contando os resultados incríveis que você alcançou. Vou ficar muito feliz. Aí você vai me contar ao vivo, naquele dia que você assistiu a aula 3, que você se imaginou, que você mentalizou que estaria comigo me contando seus resultados. Vai ser incrível. E eu tô aqui torcendo para você fazer a escolha correta. E a gente conheceu também a Carmen através do Instagram. Aí abriu a primeira turma, eu não me inscrevi. Continuei acompanhando as dicas, olhando. Porque a gente fica meio assim, tem muito curso por aí que é meio furada, né? Então eu falei, vou acompanhar, ver até onde que vai, se é sério isso mesmo. E o pai do Natanael veio a falecer. E é uma coisa assim, que eu poderia ter visto meu pai muito mais vezes se eu não tivesse... que nem a Jussara falou, a gente ficou 4 meses acompanhando, entendeu? Então, esses 4 meses fez diferença. Fez menos 15 dias que eu teria de abraçar meu pai. E eu perdi por 4 meses. E eu lembro que eu acordei de madrugada porque eu queria ganhar o curso do Carlos Campos. E eu consegui, acho que eu fui a 4ª da inscrição, eu fui uma das primeiras. E eu falei, não, vou colocar despertador que eu vou ser a primeira, porque eu queria o curso dele, que é de contabilidade. Só digo uma coisa para você hoje. Sinceramente, eu acho que você cobra muito pouco. Acredite nisso. Eu acho que você cobra muito pouco. Porque eu já fui, não vou mentir para você, a vontade de aprender mais já me fez participar de outros cursos, de outros programas que me cobrou mais do que você e não me entregou o que você me entregou. Eu estou te falando isso consciente, não vou dizer aqui, nem vou mencionar, mas assim, eu sei do que estou falando. Ano que vem faz 30 anos que eu tenho na escola já. Eu consegui sair, fui realmente despreocupada. Meu pai com Alzheimer, ele, naqueles, né, que de vez em quando lembra, né? Quando eu cheguei, foi a primeira coisa que ele falou, assim, agora minha filha é uma empresária. E minha irmã disse assim, mas pai, mas ela sempre foi, pai. Aí ele disse assim, não, mas agora ela tá viajando, tá passeando. Porque ele sabe que realmente eu vivia 24 horas, né? E assim, o seu curso foi um divisor de águas na minha vida. É impressionante como o curso, ele não só ajuda a questão da identidade de empresário, né? Mas como pessoa, assim. Que a gente termina se perdendo mesmo dentro da empresa. E sendo, como você falou, né? A que faz tudo. E eu fazia assim, tinha domingo de 8 horas da noite, eu ainda estava na escola. E assim, isso foi ruim para meu filho, isso foi ruim para meu esposo. E eu tinha me perdido mesmo, eu tinha me chateado muito em 2021, porque com a pandemia as escolas tiveram muitos problemas, né? E eu tive uma funcionária que me deu muito problema. Assim, esquentei muito a cabeça. Aí eu não queria mais, eu disse, é meu sonho a escola, né? Mas eu disse, eu não quero mais, eu não vou fazer mais. E parece que eu trabalho para pagar os funcionários. E chegou um dia que eu disse, meu Deus, o senhor diz aí, que eu fecho ou não fecho? Fecho ou não fecho? Porque não dá mais.
Não dá mesmo. O sonho foi-se embora, né? E assim, eu estava estressando meu marido, meu filho. Era muito complicado. E quando eu comecei Aí, o que que aconteceu? Aí eu disse, isso de repente, que eu comecei, a nossa turma foi em dezembro de 2021, se eu não me engano. E quando foi assim, no outro dia, eu passando assim, não sei se foi no YouTube, no Instagram, aí eu vi alguns vídeos seus, eu disse, meu Deus, é pra mim, meu Deus, isso é Deus respondendo. Aí eu digo, sabe uma coisa, vamos arregaçar as mangas e vamos fazer esse curso. Eu sei que eu fui uma das últimas, já estava assim no finalzinho já, mas cada aula assim eu me impressionava e comecei a ver o quanto a minha empresa estava errada. Ela tinha muitos anos, mas ainda estava engateando. E foi mudando assim absurdamente. E para quem está ouvindo aí que é empresário, minha gente, é uma coisa impressionante. Quando eu via você falando nos vídeos, eu dizia, não, eu não acredito que seja possível. Mas até a questão da renda mesmo da escola, né? Assim, é impressionante como abre assim as portas, né? E financeiramente conseguir comprar muita coisa, investir em outras coisas na escola. Eu disse, nossa! O que foi que aconteceu? O que é isso? Eu estava dizendo a Carmen, que é uma matemática, assim, 2 mais 2, 4. É impressionante quando a gente estrutura, que a gente organiza, né? Aqueles que realmente têm compromisso com a empresa começam a se empenhar, se sentem valorizados, né? Que você falou isso, eles se sentem, são pessoas corretas, se sentem valorizados. E aqueles gatinhos lá do sofá começam a se inquietar e sair. Né? É impressionante. E o fato assim dessa minha viagem, né, para mim foi uma coisa assim fantástica, foi uma evolução muito grande. Fui assim, de repente foi se abrindo, foi organizando, mas eu acredito que no mínimo uns 40%. É impressionante assim, as coisas foram se abrindo de forma mágica. Eu fui fazendo o curso, fui vendo e eu não estava acreditando naquilo, né? E assim, quando eu digo que agradeço a você e ao curso, é porque a gente também muda. E é como você diz, é liberdade e lucro, né? É 2 mais 2, 4. Acontece mesmo, né? É impressionante. E a empresa continua crescendo, o prédio não é meu, né? Mas assim, eu já estou pensando, né? Eu nem pensava, eu vivia a vida, assim, deixa a vida me levar. Gostando muito do que eu fazia, mas hoje em dia eu já vejo a minha empresa crescer muito mais, assim, eu comprar um prédio, já procurei saber aqui por perto, sabe? Assim, aí já estou amadurecendo, porque eu estou vendo realmente que esse 2 mais 2, 4 está dando certo, né? O lucro está vindo, né? E a empresa está crescendo, por isso assim que eu agradeço demais. É impressionante como esse curso ele é válido para a vida, né? Para a vida, assim. É impressionante. Quem estiver aí pensando em fazer, porque eu sei que aí o tempo está, né, passando aí do próximo, faça, porque você não vai se arrepender. Você pode ter muitos anos como eu, e você vai dizer assim, não, isso eu não sabia. E você vai entender de onde é que vem o seu problema. Né? Porque o meu é muito tempo, né? Muito tempo já que eu estou com a empresa. E eu dizia, não, quando eu começava a assistir, eu ficava, meu Deus, o que é que eu estava fazendo? Eu vou dizer, você que está assistindo aí, que está com um funcionário dando trabalho, que sonha com sua empresa, é do coração, mas você olha para ela e diz assim, não aguento mais, faça, que você vai dizer, meu Deus, eu perdi tempo. Perdi tempo, porque, Carmen, eu estava desesperada, eu não queria mais, sabe? É muito tempo, assim, você termina vendo que você faz um monte de coisa ao mesmo tempo e você, é como se você estivesse olhando, eu faço tanto e eu não vejo essa empresa crescer, ou então você fica fazendo as coisas, como eu acabei de dizer, né, até as lembranças do par no meio fazendo, e você vê, e, sabe, mas depois você vê que foi só uma questão de mentalidade que precisa mudar e de organização para isso, e a empresa, gente, vocês não têm noção, não sei quem é que está aqui, que tem 1 ano, 2, 3, 5, gente, o ano que vem eu faço 30 anos de escola. Dessa vez, foi a única vez que eu saí em pleno mês de julho, gente, para viajar. A escola em reforma e tudo ficou bem, como você fala, né? Tá tudo bem, né? Quando eu cheguei lá, tava tudo bem, né? E assim, e tendo lucro e aquilo que eu projetei se concretizando, sabe? Então, assim, isso é fantástico. E quando eu comecei a assistir, eu disse, esse curso foi feito para mim. Ele foi feito para mim. Deixa eu ver se tem outros alunos, porque foi feito para mim. Né, porque ele respondia a muitas das minhas perguntas, né, dos meus problemas. Então, assim, eu disse, não, foi da mão de Deus, porque eu já estava desistindo mesmo. Né? Então, assim, eu lia muito, mas é diferente, né? Porque o curso, ele nos possibilita da gente tirar dúvidas, né? De a gente ter contato com os especialistas, né? Então, de repente, eu me lembro que lá nas comunidades a gente partilha algumas dificuldades da nossa empresa e as pessoas dão opiniões e o especialista explica, né? Então, isso é formidável, porque a gente se sente
sendo acolhido de forma particular, né? Então, assim, é muito interessante mesmo. E fez grande diferença. Hoje eu estou fazendo academia, que eu não fazia, que eu não tinha tempo, né? Eu atendia 8 horas, eu estava lá na escola. O que é que uma escola está 8 horas aberta, pelo amor de Deus, só até 5 horas, né? Mas estava fazendo alguma coisa. Então, assim, hoje em dia, eu agradeço, como eu digo a você, eu agradeço, porque, assim, eu tenho visto até no meu filho mesmo, né? Porque ele é um rapaz já com 18, mas, assim, algumas lacunas vão ficando, porque a gente vai priorizando as coisas da escola, tal, o trabalho, e a criança percebe isso, né? E eu me lembro que, como muita gente aí fala, né, eu era uma das primeiras a chegar, e eu tinha que abrir a escola, acordar muito cedo, né? E eu me lembro que meu filho, ele tinha 8 anos, com 8 anos meu filho ainda tomava mamadeira. E eu ainda tenho ela hoje, viu? Porque eu fico olhando para ela e vejo assim, as besteiras que eu já fiz. Eu pegava e aumentava o buraco da chupetinha, para poder ele tomar rápido, sabe? Só que ele ficava tomando devagarzinho, porque era o momento que eu me deitava com ele e ficava conversando. Só que o doido é que ele fosse dormir, porque no outro dia, 5 e pouco, eu tinha que acordar para abrir a escola, né? Então, assim, alguns momentos que a gente vai perdendo. Então, eu me lembro que na época a médica dele disse, Valéria, isso não tá certo. O que está acontecendo? Aí, quando eu falei para ela, ela disse, tempo de qualidade, você não tem, meu amor. Por quê? Eu disse, porque eu tenho que estar lá muito cedo. Mas aí fico se justificando, né? Não, porque eu tenho mulher, manda alguém, você precisa acompanhar Juan, que não é na idade mais para que ele está com uma madeira. Inclusive, eu tenho essa mamadeira até hoje. Quando eu me vejo, assim, muito atolada de algumas coisas, que hoje já está menos, né? E que eu estou deixando de dar atenção a coisas mais importantes, eu sempre olho para ela e me lembro disso. Eu me lembro que eu fiquei muito triste, chorei muito quando ela falou isso, que ele não tinha necessidade de fazer isso, era só tempo comigo que ele queria. E, de fato, assim, eu cortei mesmo, deixei um buraco grande, assim, e ele ficava... Que era para ter tempo de conversar comigo, né? E eu doida que ele fosse dormir. Olha. Eu que agradeço, cara. Você não tem noção. Gente, se você acha que o seu problema é só você que tem, não é. Todos nós passamos por isso. Mas a solução é um curso desse. Pelo amor de Deus, minha gente. Vocês vão ver. Só fazendo, né, Carmen? Só fazendo para realmente ver. Então, assim, eu agradeço demais a oportunidade, mas principalmente de estar aqui para agradecer a você, porque mudou muito minha vida, já fazia muito tempo que eu estava nessa luta e perdendo, né, perdendo espaço na minha vida, perdendo de um pouco algumas coisas de meu filho, né, então, assim, a gente muda muito, então, assim, eu ter a oportunidade de, diante de outras pessoas, agradecer a você, para mim fiquei muito feliz quando me chamaram, porque eu disse, eu já sei, vou agradecer a ela, eu quero agradecer a você, quero dizer aí o pessoal, que às vezes a gente está aqui conversando, você diz, fala isso porque quer vender curso, mas não é, minha gente, não é. Eu estava desesperada, já para fechar mesmo, né? Todas essas coisas que ela fala na live, eu estava passando por isso muito tempo, então se você realmente está com empresa, quer continuar, tem que fazer esse curso, é muito bom, gente, é muito bom mesmo. Você aprende muito, você revê muita coisa na sua vida, aquilo que é prioridade, e você cresce. É como ela falou, é lucro de verdade mesmo, minha gente. Tava lá, ó, passeando e minha empresa continua. E tá tudo bem, né, cara? Tudo bem. Isso é outra coisa importante, que é que no próprio curso, ele dá muita oportunidade para isso que você está falando, né? A gente está em grupo, eu estou aqui do outro lado, né? Mas você tem a opção das comunidades, de fazer pergunta, de falar com o pessoal lá, com os especialistas. Minha gente, é fantástico. Pelo amor de Deus, é fantástico. E assim, às vezes a gente não tem aquele tempo de estar ali em sala de aula, ver essas coisas. Então, assim, o horário é muito bom, a estrutura do curso é muito boa, dá oportunidade para que a gente realmente tire as nossas dúvidas, mesmo que a gente não fale, mas a gente tem a oportunidade de ver lá muita gente falando. E se caso houver alguma dúvida, tem muita gente lá para tirar dúvida, né? E além das experiências que são tiradas, né, nas conversas, né? Então, assim, é fantástico mesmo. Sempre tive muito medo, sabe? Eu via lá no Facebook, daí eu ficava fazendo, mas será que isso dá certo? Comecei, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi o melhor investimento, foi a melhor escolha que eu fiz para fazer o seu curso. O melhor investimento. E uma coisa que eu tenho para falar para o pessoal, sabe assim, passa que dá certo. O seu curso foi um curso bem barato pelas informações que você deu. Estou bem satisfeito, bem tranquilo para dizer isso aqui para vocês. Eu acho que teu curso assim, é muito barato, pelo que você proporciona para gente, pelo que você traz assim de uma forma tão clara. Nossa, é muito barato. Valeu cada centavo, Carmen. Cada centavo. Foi muito bom.
Muito, muito agradecida de ter conhecido você. Vale muito a pena. É muito barato pelo retorno que dá. Realmente é barato. Pela qualidade, pelo conteúdo, pelo que a gente leva, poderia ser umas 100 vezes mais caro. Pensando assim, mas com tanto de coisa que ela já falou, ela não vai ter mais nada para ensinar, não? Será que ela vende algum curso? E você olha assim e fala, gente, o que ela vai ensinar ainda? Eu cheguei a falar com a Luciana. Luciana, não tem mais nada para ensinar, não. Mas tem muita coisa para a gente aprender. Quem não fez o curso, faça, porque é espetacular. Não ia fazer a matrícula do teu curso. Eu falei, nossa, eu tô aprendendo tanto nas lives, que eu acho que eu não vou fazer o curso. Só que daí eu falei assim, não. Quando eu comecei o curso, eu falei, gente, o curso é muito mais do que eu imaginava, entendeu? Esse curso ainda é um valor super acessível para tanta coisa boa que a gente aprende. Eu imaginei que o custo seria maior, na verdade. Quando você começou a colocar lá o valor do custo e tudo, e até eu posso dizer para você o seguinte, eu achei que seria bem mais caro, eu estava disposto a pagar mais, na verdade. O curso, eu acho que foi um dos investimentos mais ricos para mim. Com certeza o curso abriu meus olhos, realmente, não é um tempo perdido, foi um excelente investimento que eu fiz esse ano. Assim, em termos de crescimento, a mudança foi de uns 80%. Eu nunca tinha conseguido tirar férias de 30 dias. Esse ano eu tirei férias de 30 dias. Fechado o consultório. Não tinha outro jeito, não dava, era sempre trabalhar, me preocupar com o trabalho, preocupar com o dia a dia, com o que eu vou ter que comprar, o que está faltando no estoque, eu tinha que controlar tudo, né? Hoje não, a gente consegue sair tranquilo, se eu conseguir organizar a minha vida, posso sair e o consultório continua funcionando. Hoje eu venho para fazer o que eu me determinei a fazer. Consegui abrir mão, falei assim, olha, isto na odontologia eu não quero fazer mais. Porque se eu dirijo a empresa cresce. É aquela velha história, né, que os nossos avós falavam, o olho do patrão que engorda o boi. E eu tenho que estar cuidando de tudo isso, mas cuidando, gerenciando. Se eu ficar na cadeira sentado, eu não vejo a luz do sol. O que você me falou de cara, talvez eu não lembre exatamente, sabe? Mas eu sei que quando eu vi você falando, você dando as aulas, eu participando gratuitamente naquela época, vendo as lives gratuitas, vendo aquelas coisas todas, eu falei, eu estou errando muito. Eu não estou sendo justo comigo. Não está legal. Isso é muito ruim, porque emociona, né? Mas como que eu pude errar tanto? Né? Como que eu pude estar tão errado com um monte de coisa por falta de conhecimento? E às vezes, por falta de querer ouvir, sabe? A gente quer ser turrão, a gente quer saber, a gente quer achar que sabe tudo. Você não sabe tudo, cara. Não é possível, não pode saber tudo, querer tomar conta de tudo. Então, isso mexeu. Eu falei assim, olha, não dá. Então, talvez uma das coisas que você tenha dito aquele outubro, que foi assim, né? Foi bem pontual. De lá para cá a coisa mudou. Eu falei, não dá. Eu não consigo ser só eu. A regra não é só minha. Não sou só eu que sei. Outras pessoas sabem. Eu preciso saber escutar, porque Deus me deu 2 ouvidos. E eu tenho que saber escutar. Então, quando eu aprendi a escutar, Carmen, acabou. Acabou e a coisa andou. E eu só tenho que agradecer a você. Crescemos 40% e agora nós estamos crescendo aí mais uns 30% em cima do ano passado. Mas desde que conheci já vai o quê? 40%? Já vai praticamente para 80% de crescimento. Fora a qualidade de vida, né? Que isso a gente não consegue assim, colocar em números, né? Em dados. E foi como se a mente, né, fosse aberta, abriu, para dizer você tem direito sim de tirar férias. Ano passado nós já tiramos 40 dias de férias. E para o pessoal que está aí, né, que vai se inscrever, gente, acreditem, essa mulher tem a missão dada por Deus de capacitar empresários, né? E eu já estou participando, eu referencio mesmo, né? O referendo faça, vai ser muito bom, você não vai se arrepender. E vamos que vamos. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor.
Não chore se mar. O mundo ainda Tá não não notou. Já É o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é preciosa, Mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é o espelho. Meu Deus. Deus abençoe, Carmen. Você entrega aquilo que você promete. Você fala, é lucro e liberdade. Aí eu lembro que um dia nós até discutimos que eu falei, não, eu trabalho há mais de 20 anos sem tirar férias. Então, por que você entrou no curso? Você falou para mim, porque eu não queria tirar férias. E aí, como tudo começou a se ajeitar, que eu fui seguindo mesmo, fui me deixando levar. Eu comecei a focar em outras coisas. Então, agora, recentemente, eu abri uma loja do jeito que eu queria. Que eu gosto de ser estilista. E no ramo de uniforme, você não consegue. Mas aí, eu tive tempo de criar uma loja conceito com uniformes fora da realidade, sabe? Uma coisa muito sofisticada. E eu precisava de tempo, eu precisava de dedicação. E eu consegui, porque a minha firma anda sem mim. Ela funciona sozinha, eu estando lá, não estando. Eu sou de São Paulo, eu fabrico uniformes profissionais. Minha vida é A, C, DC, como é que é? Antes da Carmen, depois da Carmen. Antes, era um ambiente tão pesado, era um clima muito ruim e tenso, e a ponto de, às vezes, eu ter que ir até o estacionamento escoltada, com medo que alguém viesse me agredir. Era muito pesado. Se alguém errasse, e variavelmente errava, quase que diariamente, eram dezenas de peças perdidas, enfim, era um sufoco. E aí, num desses dias, eu estava trancada no meu escritório, eu não lembro o que tinha acontecido, eu estava morrendo de medo, eu estava trancada no meu escritório. E aí, para parecer um pouco, acho que eu acabei ligando, não sei se no Facebook, no Instagram, aí eu vi o seu chamado, né? Aí eu me interessei, aí comecei a pesquisar, foi uns dias assim que eu fui indo atrás de você, aí eu pensei, vou esperar abrir o curso. Quando começou a primeira aula, eu já achei que você já fosse começar com os 2 pés na porta, já fazendo, colocando a casa em ordem e tal. Ah, não, vamos na missão, visão e valores. Eu, não! Aí você falou, não, vamos fazer e tal. Aí nisso calhou que começou o nosso ano, né? E aí eu falei, bom, pois bem, vai, já estou aqui mesmo, pior do que estar não fica. Aí preparei lá, reunião, missão, visão e valores. Eu falei, esse pessoal vai arrancar meu couro, que eles vão começar a reivindicar uma coisa, outra não vão deixar eu falar, vão rir da minha cara, enfim. Aí comecei a fazer do jeitinho que você explicou na aula, todo mundo quieto. Aí terminou a reunião, o pessoal começou a me aplaudir, nunca eles fizeram isso. Aí eu falei, acho que eu estou sonhando. E eles aplaudindo, tudo empolgado. Não, agora vai dar certo, vamos que vamos, ano novo, vida nova. Aí eu falei, ué, eu acho que esse negócio pode funcionar. E aí a coisa foi indo, você foi conduzindo tudo com uma maestria, que as coisas foram se encaixando, tudo foi fluindo. E o pessoal que não quis se adaptar, eles saíram assim, numa boa, não me criaram problemas, saíram e eu consegui manter a mesma produtividade, antes eram 9, agora são 5, eu reduzi a folha e mantive o lucro, a produtividade, tudo. Eu vi você comentando várias vezes que o pessoal acha seu curso caro. Eu vou ser bem rápida, vamos fazer uma matemática rápida. São 40 anos que eu tenho empresa. Então, a primeira ação trabalhista me custou 5 cursos da Carmen. Vamos fazendo as contas. A segunda ação trabalhista me custou 2 cursos da Carmen, até aí são 7. A terceira ação trabalhista me custou 1 curso da Carmen. Esse eu ganhei, mas eu tive que pagar o advogado. E aí, mais uma outra ação trabalhista também. Foram 3 cursos da Carmen. Então, 5 com 2, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cursos.
11 cursos que, se eu tivesse aprendido, eu teria economizado. Então, é um dinheiro muito bem investido. Você vê como ele retorna para a gente. Então, eu resumo a minha experiência em uma coisa. A minha empresa AC e DC, que é antes da Carmen e depois da Carmen. Porque, gente, isso é verdade. Tudo melhorou, inclusive a relação com os empregados melhorou. A relação deles com a gente parece que houve mais confiança de saber que a gente está ali, não para ficar aplicando advertência para ele, mas para corrigir as coisas que não estão bem e mostrar para ele, inclusive, o que é que ele está fazendo bem e o que é que ele não está fazendo bem, e corrigir. Gente, eu sou a Célia Paula, eu sou produtora de cogumelos, estou em São Bento do Sapucaí, no estado de São Paulo. Eu comecei no início do ano, quando eu estava passando por um problema, assim, vários problemas na empresa, com relação com os empregados, um processo na justiça, uma ação na justiça, e de repente chega a Carmen lá no meu Instagram, no meu Facebook, no tudo, falando exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Você está tendo problema com o seu funcionário, você está aplicando de forma errada as advertências, né? E eu vi que tudo aquilo eu estava fazendo não estava legal. Até que eu cheguei ao momento que eu falei, eu preciso aprender. Porque eu achava que eu sabia bastante, sabe? Eu achava que eu sabia o suficiente para poder treinar os meus funcionários, para poder me relacionar com os funcionários. Daí eu descobri que não. Então, quando eu comecei a fazer o curso com a Carmen, eu já tinha outras experiências de cursos online, com pessoas até renomadas aí, que não funcionou. Então, eu falei, mais uma vez eu vou fazer isso, mas eu preciso mudar as coisas, eu preciso saber o que é que eu estou fazendo errado e corrigir. E eu consegui, porque comecei a fazer o curso e imediatamente eu comecei a descobrir uma série de coisas que eu achava que estava fazendo certo, só que não, estava fazendo errado. As advertências que eu utilizei estavam indo contra mim, né? A relação com os funcionários, a gente, depois que nós começamos a fazer a lista de atividades, eu fiquei até surpresa com o retorno dos empregados, relacionando tudo que eles faziam, né? Foi assim, uma coisa interessante, como melhorou, inclusive, a relação com os empregados, ajudou bastante. Hoje, quando eu contrato alguém, já vem o contrato de trabalho que eu também aprendi a fazer no curso, um contrato diferente daquilo que o contador mandava, né? E quando o funcionário entra, ele já recebe uma lista das atividades que ele vai executar na empresa. Então, até eles ficam surpresos, porque poucas empresas fazem isso, do funcionário entrar e ele já saber o que é que ele vai fazer. Depois que ele entra, joga aquele monte de coisa para ele fazer, ele se embaralha, não dá certo, vai embora. Contratos de experiência, né? Sabe, assim, várias coisas que eu aprendi, e aquilo que eu precisava saber, que é uma coisa importante, a Carmen não está sozinha, ela tem uma equipe aí de pessoas especializadas ajudando. Quando a gente tem alguma dúvida, entra lá na comunidade, ela falou, eu acho que fui a pessoa que mais postou dúvidas na comunidade, porque além de tudo eu sou curiosa, eu quero aprender, né? E todas foram respondidas. De repente, não era a resposta que eu queria, mas era a resposta correta, né? Porque às vezes a gente, não é isso que eu quero ouvir, é isso que eu estou fazendo de errado, então. E foram, assim, muitas dúvidas. Hoje eu tenho tudo guardado, tudo bonitinho. A relação com os funcionários melhorou. Nós já temos uma série de políticas implantadas, porque a minha empresa é pequena, eu tenho 10 funcionários, 12 funcionários, já conseguimos implantar várias políticas, né? A folha de sulfite, né, que a Carmen sabe aí, qualquer coisa que eu converso com os empregados, eu vou lá, vamos registrar aqui, ninguém precisa assinar, mas vamos registrar aqui que a gente está conversando e está se entendendo sobre isso. Então, para mim, mudou muito, Carmen. Você, a sua equipe, está de parabéns, toda a sua equipe, vocês estão sempre prontos para ensinar a gente, estão todos de parabéns, falam e respondem as coisas com propriedade, não é eu acho, eu penso, não, respondem realmente aquilo que tem que ser, e ajudou muito. Foi falado aí sobre o preço, eu pensei a mesma coisa, poxa, mas é um curso assim relativamente caro, não estou podendo.
mas uma ação na justiça paga isso daí. E além de uma ação, gente, não é só o dinheiro que está ali que a gente está perdendo, é um estresse, o social muda, tudo fica muito ruim. Então, não espere chegar nessa condição. Tem muita coisa que esse curso da Carmen vai mostrar que você não sabe. Então, é super interessante. Eu, assim, não me arrependo, continuo estudando, continuo lendo a comunidade. Então, eu só tenho a agradecer. Tudo funciona muito melhor. Eu voltei de férias hoje, tirei 15 dias, e quando eu voltei, né, desesperada, voltei hoje no escritório, estava tudo bem. Percebi que a empresa funciona bem, sem mim. Gente, vocês não deixam de fazer esse curso com a Carmen, pelo amor de Deus. Vocês não têm noção, o aprendizado que essa mulher pode nos passar. E o quanto de coisa nós podemos nos livrar se a gente fizer tudo o que ela ensina. Foi maravilhoso o que ela me ensinou. Eu fiz uma baita de uma economia, porque se não fosse tudo que ela me ensinou, eu teria gastado 25 mil com esse motorista. Então, eu ganhei muito. O valor desse curso não é nada, gente, diante do que ela nos passa, diante do que ela nos ensina. Na formação acadêmica, você pode ter certeza que você não vai aprender o que tem no curso de Carmen. Vocês podem ter certeza. Lá é uma coisa, e aqui você tem a vivência, o que é realmente. Deste momento, a minha empresa ela vem crescendo de uma forma que vocês não têm noção. São tantas coisas, tudo que tem no curso, eu venho aplicando na minha empresa, e hoje a minha empresa, mais do que nunca, é um sucesso. Se você está na dúvida aí de fazer um curso, esse é o curso. É um curso, como eu falei com a Marcela, muito abrangente. Nossa, se eu for colocar na ponta da caneta, é o que eu falo. Todo mês eu consigo pagar seu curso, só com a rescisão. Podia fazer todo mês. Tá? Podia, né? Eu não me lembro o valor, na época que eu paguei, eu nem olhei, tá? E, assim, toda vez que um funcionário sai da empresa, que ele pede conta, eu lembro, o curso da capa podia estar pagando de novo. Olha a economia. Então, assim, eu já consegui ganhar, se eu contar quantos funcionários que pediu conta depois do curso, aqui, pagava era 10 cursos, não era um, não.